pessoas lindas e maravilhosas, diferenciadas do meu coração. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Diferenciadas, onde nós vamos ecoar histórias incríveis, diferenciadas e inspiradoras. Estamos hoje recebendo a Aline Neri, que está aqui com a gente para poder contar a história dela. Uma pessoa que eu tive o prazer, acabei de falar com ela isso aqui, de Deus me apresentar. Foi uma conexão muito legal, que me abriu diversas portas. Ela tem um coração extremamente generoso e é uma oportunidade para mim estar aqui ao lado dela. Seja bem-vinda, Aline. Oh, que lindeza, gente. A oportunidade é minha, o prazer foi todo meu de conhecer essa mulher forte, poderosa. E a gente não largou mais. Não mesmo. E nem largaremos. Deixa eu apresentar a Aline para vocês, então. A Aline Neri, pioneira no segmento de publicidade e propaganda, fundadora, gente, da primeira agência de publicidade da nossa cidade de Sete Lagoas. Eu quero muito saber como é que foi isso. Sério mesmo. Pós-graduada em gestão e marketing, hoje ela é diretora da ANC Comunicação, Eventos e Negócios. Sonhou com a publicidade, né, Aline? E se realizou em campanhas de nível municipal, estadual e nacional, em segmentos diversos, tá, gente? Então, teve indústria, associação e vários outros. Somando mais de 30 anos de experiência, então essa mulher é muito top. Eu falei com a Nai, evita de ficar dando muito detalhe. Para não ficar fazendo a conta de quantos anos eu tenho. Mas tudo bem, gente. Tá tudo de boas. Eu tenho 56 anos, muito bem vividos. Maravilhosa. Montei a primeira agência de propaganda de Sete Lagoas, né? Quando eu fui fazer o curso de publicidade e propaganda, eu me senti no céu. Falei, gente, é isso que eu quero da minha vida. Eu olhava aquelas coisas de Coca-Cola, aquelas propagandas, e eu achava aquilo o máximo. E foi a profissão que me deu, né, o que eu sou hoje, né? Não é nem o que eu tenho, mas o que eu sou. Porque a gente trabalha mesmo com diversos tipos de empresa. Então, você faz desde a criação de um logotipo, lançamento de uma empresa, aniversário de não sei o quê. E assim, você vai atendendo e atuando num mercado muito grande, conhecendo vários segmentos. E isso foi muito importante para mim. Isso fez a minha carreira, né? A minha história profissional. Hoje eu já não trabalho tanto com campanhas publicitárias, estou focada mais em eventos, mas a minha história, tudo que eu conquistei veio disso. Muito maravilhoso. Inquieta e visionária, em dado momento ela decidiu procurar novos problemas para resolver. E daí nasceram vários outros e novos projetos. Aline, me chamou a atenção quando eu escutei o seu áudio, como que foi o início de ser a pioneira em abrir uma agência. E eu fiquei pensando assim, como mulher, como que era o universo da publicidade? Era mais masculino? Como que era isso? Não existia, né, Nai? Então, assim, eu tive muita dificuldade com funcionário, não conseguia contratar funcionários aqui em Sete Lagoas, a gente não tinha estagiário ou outro profissional da área, tinha alguns veículos de comunicação, tinha um jornal, tinha rádio, né, mas para fazer design, para fazer abordagem com o cliente, montar os planejamentos, isso não existia. Então, no início, eu trouxe muita gente de Belo Horizonte que vinha trabalhar comigo, e eu comecei também a identificar algumas pessoas na cidade, né, que às vezes me procuravam, tão legal isso que você faz, eu queria trabalhar com isso também. E aí as pessoas me procuravam muito e eu ia selecionando ali quem eu achava que tinha o perfil e punha para trabalhar junto. E aprendia, na verdade, foi um processo que você meio que... Tudo era mato, Tudo era mato, e exatamente. E você desbravou. As pessoas... Eu tenho um ex-funcionário, hoje ele está em São Paulo, Marcos Guimarães. Ele sempre manda mensagem e fala, gente, o primeiro emprego que eu tinha 16 anos. Aquela mulher era louca de ter me contratado. E são pessoas que têm muito carinho, que passaram, né, comigo, que aprenderam como se relacionar, como trabalhar profissionalmente na área de comunicação, e porque era uma coisa meio arte, né? Então, meio assim, era totalmente fora do normal, sempre foi muito disruptivo. Como é que você faz para ganhar dinheiro trabalhando com criação, trabalhando com uma campanha publicitária, como se aquilo ali fosse... todo mundo gostava, mas
né, não sabia Não como conseguia fazer. Materializar aquilo, fazer dinheiro. Pra Na fazer verdade, dinheiro. Falava, nossa, Aline, que coisa, como é que você faz? Falei, uai, né? Eu sei que isso é um produto, eu sei que isso é um serviço, e isso tem valor. Quando eu consigo mostrar para o cliente que aquilo tem valor, que vai fazer diferença na empresa dele, que vai dar retorno, aí o cara fecha. Ele vai pagar por aquilo, com certeza. E é muito isso, né? Primeiro você precisa mostrar que aquilo faz sentido para o cliente, que gera valor para ele, e aí ele vai pagar, e aí vem o preço. Exatamente. Mas era de fato, era um universo masculino ou feminino quando você abriu? Quais eram mais profissionais? Tinha mais de que lado, assim? Os clientes eram a maioria homens, né? Os donos das empresas eram homens, né? Os presidentes das associações, mas foi numa época que Sete Lagoas estava vivendo uma fase muito boa. Eu acho que eu bebi água limpa, né? Aquele ditado de quem vem na frente bebe água limpa. Então, eu bebi uma água limpa de conseguir ótimos clientes, de conseguir catequizar mesmo, falar, olha, como que funciona, né? Como que as coisas acontecem. E era tão básico que, por exemplo, a gente ia fazer algum comercial para televisão, ninguém nunca tinha feito isso, né? Nem a própria televisão de Sete Lagoas estava começando, não tinha direito muita coisa profissional acontecendo. A gente fazia jingle para rádio e as pessoas também falavam, nossa, mas quem é o cantor que fez isso? Não, a gente contratou alguém para fazer o jingle, fazer a letra para o cliente e tal. Então, tudo começou a ser profissional e a gente ia ensinando, não só aqueles funcionários que estavam trabalhando comigo, mas muitos fornecedores também, que eram os parceiros. Aprenderam a trabalhar trabalhando. A gráfica, ia fazer um serviço de gráfico, falava, a gente quer um acabamento especial, um corte especial no papel. O cara não fazia aquilo, porque ninguém tinha demandado aquilo antes, né? E depois de vocês faziam. Aí começaram a fazer. Aí eu vi que aquilo ali foi crescendo, né? Vieram outras também. Aí depois Sete Lagoas teve a própria escola de publicidade e propaganda. Isso aumentou demais a quantidade de pessoas, né, trabalhando com comunicação. Teve um lado muito positivo, porque revelou milhões de talentos. Pessoas maravilhosas, incríveis, mas teve um lado também negativo, que foi com relação ao preço. Então, né, eu que estava primeiro nisso, eu vi que eles não sabiam essa questão de preço, eles não sabiam como cobrar. Tanto que eu cheguei até a dar aula uma vez na faculdade para mostrar isso para eles. Gente, não pode cobrar, né? Tão barato assim. Vocês têm que valorizar o serviço, valorizar o profissional, o tempo de estudo. Mas, enfim. E quando o mercado ele gera mais profissionais e quando a demanda, né? Dentro da publicidade, estava com boom, com certeza houve o boom da publicidade, porque todo segmento tem um boom, e aí todo mundo quer fazer publicidade. As pessoas que já têm habilidade já querem fazer, porque tá vendo o boom, e aí automaticamente formam-se muitos profissionais, joga no mercado, quando joga no mercado é a lei da oferta e da procura. Então, ou seja, tem muita gente para trabalhar, o salário fica baixo também, e muita gente para trabalhar, e a qualidade talvez, né, não tão boa quanto deveria ter. Eu imagino que você contratar era uma loucura, né? Dentro dessa lei da oferta e da procura, pensa. E uma coisa também que eu sempre incentivava e que eu sempre também gostei para mim era o ser dono do próprio negócio, né? Sim. Então, eu vinha de agências de Belo Horizonte, eu era funcionária, trabalhava lá, trabalhei também em departamento de comunicação de grandes empresas, e eu via que aquilo ali não era meu lugar, eu não me sentia confortável no negócio, meio que rotina, batendo ponta, aquela coisa de você tem hora para chegar, hora para sair, fazer todo dia aquela mesma coisa. Eu não sei, aquilo ali não fazia parte. Eu sei como é que é isso. A gente tá, mas a gente não tá. Aí eu falei, não, meu sonho é ter um negócio próprio, né? E trabalhar com propaganda, então. E quando eu arrumei meu primeiro cliente, isso eu trabalhando em Belo Horizonte, e tinha umas amigas que tinham empresas em Sete Lagoas, que eram poucas, né? Na época, a Autoset Retífica, eu vou até falar, tão lindo. Sim, claro. Elas herdaram a empresa do pai e eram só mulheres tomando conta. Num ramo também extremamente masculino, que é retífica de motores. E aí foi maravilhoso, a gente fez muita coisa junto e ali eu percebi que eu estava no lugar que eu queria. Eu queria ter meu próprio negócio, né? Trabalhando como montar a minha empresa, trabalhando de uma maneira livre. E o prazeroso dessa coisa de ser, né, livre, que a gente pode chamar assim, porque você nunca é totalmente livre, porque você tem um cliente que determina, né? O cliente é seu patrão. Mas eu falo assim, naquela liberdade, quando você chega com um projeto, com uma proposta e fala,
é essa a ideia da campanha, né? A gente estudou o mercado, estudamos esse cliente, esse posicionamento e tal, esse comportamento, isso vai dar certo. E a pessoa acredita em você. Acredita tanto que ele paga para ver. Ah, isso é maravilhoso. É incrível. Maravilhoso. Mas Aline, eu vejo em você esse movimento, você consegue vender uma ideia. Então, eu acredito que para ser disruptiva e naquele momento, sendo a pioneira, como que você trata assim? Você se sente como? Extremamente criativa? Inquieta? Como que você se denomina? Eu me sinto inquieta mesmo. Eu sempre busco mais, eu gosto demais, eu quero conhecer coisas novas, isso me dá muito prazer. Experimentar coisas, ler um livro de um assunto que às vezes eu não entendo, conversar com pessoas que atuam em áreas completamente diferentes da minha. Então, eu sou curiosa, eu acho que... A curiosidade. E engraçado que a curiosidade, ela é o marco da criatividade. Porque quando você é curioso, você busca possibilidades. Então, a gente olha para uma coisa, tá todo mundo fazendo de uma forma, e de repente você vê uma outra forma de fazer aquilo, e faz, e aquilo dá certo, e gera resultado. E muitas vezes quem tá fazendo da maneira, tipo, base, acaba... Não, porque eu não pensei nisso antes. Exatamente. E acaba gerando todo um movimento. Exatamente. Quantas coisas diferentes você lembra que você fez, tipo assim, aleatórias, que alguém chegou pra você e falou, eu nunca vi isso dentro da publicidade? Teve muita coisa, né? Ao longo desses 30 anos aí, a gente fez também primeira campanha com sorteio de prêmios. Hoje é um negócio super comum. Cada esquina tem uma empresa que faz isso. Tô passada. Mas a campanha com sorteio de prêmios era um negócio inovador. Então, assim, a gente fez para CDL e era para sortear um carro. Então, todo aquele roteiro, você elaborar um regulamento de uma campanha que vai envolver vários players, né? Você tem os lojistas, você tem o público, você tem a diretoria da entidade, você tem que encontrar um valor e uma maneira com que todos consigam pagar para aquela campanha funcionar e ainda deixar dar uma folguinha para qualquer eventualidade e fazer o negócio acontecer. Então, nunca era só o criar um layout, né? Eu não sou da área de criação de layout, eu sou da área mesmo do planejamento. Então, eu me sentia assim, a professor Pardal, sabe? Elaborando um regulamento de uma campanha que tinha que fazer tudo funcionar bem, era uma conta maravilhosa de fazer. E isso foi, então, eu não vou lembrar se foi 93, sei lá, 94. Hoje é muito comum, realmente. Você falando, hoje tem várias campanhas com sorteio de prêmios, assim, as empresas, tanto empresas digitais, e-commerce, supermercados, né, são regionais, sempre fazem essa campanha de sorteio de prêmios e, gente, que loucura! A primeira, pensa como é que foi um burburinho na cidade. E o sorteio foi no ginásio coberto, lotado, sabe, no dia do sorteio lá. Eu lembro que quem ganhou foi um taxista que ganhou o carro, era um Palio? Não, era um Uno na época. E foi maravilhoso, cara, super emocionado e tudo. Depois a gente fez para os supermercados Santo Antônio também, uns 15 anos fazendo essa campanha com sorteio de prêmios. E depois coisas mais recentes. Então a gente teve também uma outra ocasião que foi... Eu tô lembrando assim das mais... Não, mas é isso mesmo, porque... volumosas. Tem um tanto de pergunta aqui para sair aqui, minha filha, porque eu vou perguntar várias coisas. Nós criamos uma quarta no quarteirão. Teve a demanda de um cliente, né? Que era um lojista, falou, vamos juntar todo mundo aqui da rua, desse quarteirão, vamos fazer uma campanha, uma liquidação, o negócio está muito ruim, o comércio está muito ruim e tal. Aí a gente criou, atendendo a essa demanda do cliente, atendendo aquela necessidade que a pessoa já veio com ela, né? Sim. Que também, assim, a gente atraía os clientes diferentes, né? Claro. Atraía cliente que queria coisa diferente. Ele percebia, no movimento que você já estava fazendo, obviamente, ele olhava e falava... Tá ruim aqui, aquela pessoa vai me dar uma ideia boa. E essa cliente diferente era a Marlene, que hoje faz o mercado Vila Mangabeiras, que também foi sempre uma pessoa muito audaciosa. E para eles a gente criou o Quarta no Quarteirão. Era um dia da semana, no mês, na verdade, era uma quarta-feira.
E a gente fazia uma campanha grande, com anúncio na rádio, né, panfleto, equipe, gente para animar a rua. A mesma coisa, também tinha um regulamento, também tinha que convencer cada um dos lojistas daquele quarteirão a participar. E tinha gente que não queria, mas acabava se beneficiando de todo jeito da campanha. Mas, enfim, foram algumas edições bem maravilhosas disso aí também, que ficou marcado como algo que depois foi copiado o modelo, né? Falou, vamos fazer em tal lugar. Na pracinha, sexta-feira na pracinha, não sei o quê. E surgiu com essa quarta no quarteirão. Então, o que eu acho que era a novidade mesmo, né? É essa coisa de você conseguir juntar os vários problemas que tem ali e encontrar uma solução para todos, né? O comércio estava ruim. Única que beneficiava todo mundo. Todo mundo, Aí criava uma campanha e a campanha, o custo dela era rateado para todos os lojistas, então ficava um valor acessível. Né? E dava um movimento para todo mundo, porque todo mundo também ajudava a divulgar aquilo, né? Aline, mas a gente tá falando de uma época onde não existia internet. Não existia internet, gente. A gente tá falando de uma época onde os meios de comunicação em massa eram outros. Então, hoje, que você fez essa transição entre o meio de comunicação em massa, que eram os que funcionavam, e hoje nós temos a internet, que é a mola propulsora, né, de tudo que você amplifica voz e ação, tudo muito mais rápido, né, pela internet. Me conta como que foi isso no início, como que era para vocês fazerem divulgação de tudo aquilo que vocês faziam, e quando houve essa transição, como que foi esse processo? Pois foi um negócio muito engraçado, porque as pessoas tinham uma certa descrença, né? Falavam, não, isso é coisa de rapaz, é de gente nova, né? No fundo, o meu negócio não está na internet, né? A minha empresa não precisa disso e tal. E a gente foi vendo que cada vez mais, né, as redes sociais foram ocupando um espaço na nossa vida que tomou conta, né? Não tem volta. E de uma maneira também muito, muito transparente, porque se você, né, há 20 anos atrás, fizesse uma campanha colocando outdoor na cidade, você não sabia quem viu o seu outdoor, quantas pessoas passaram por aqui, você impactou, né? Quanto? O que isso te rendeu, te custou? Você não conseguia fazer essa conta. E hoje, qualquer anúncio que você faz, né? Qualquer postagem que você faz, você vê quantas pessoas viram, né? Quantas comentaram, quantas vieram para você querendo comprar. Então, você tem um domínio, um controle disso muito maior, uma transparência muito maior. Isso te dava medo? Quando você não conseguia ter essa noção? Porque eu penso, né, em massa seria, talvez, a televisão da cidade, a televisão, as rádios, porque isso sempre foi muito forte dentro da nossa cidade, né? Principalmente tem algumas rádios que são pioneiras também. Então, sempre tiveram uma força, né, de proporção muito maior. E quando você ia fazer uma nova ação de marketing, essas coisas grandes, na hora que você pensava assim, na divulgação, se iria chegar, se o povo iria aderir, como que era esse sentimento? Engraçado, eu não tinha medo, não. Eu tinha essa confiança, porque se o cliente estava topando, né? Se eu tinha conseguido mostrar para ele, para a própria equipe que estava lá trabalhando na agência, que aquilo era legal, que aquilo valia a pena e a coisa ganhava corpo. Então, eu sabia que aquilo ia funcionar, né? Que aquilo ia dar certo. Por mais que às vezes não pudesse acontecer de falar, nossa, eu vendi tudo que eu queria vender, né? Mesmo que isso não acontecesse, mas a gente sabia que tinha ganhos em termos de imagem, em termos de marca, de popularidade. Então, isso não tinha jeito de dar errado, né? Não, e isso, na verdade, é algo que, para quem empreende hoje, obviamente que o mercado, ele vai ficando cada vez mais, eu não digo saturado, porque sempre tem nicho para todo mundo, né? Mas vai ficando um mercado cada vez mais encorpado, com cada vez mais profissionais entrando para aquela área, então a demanda vai ficando do cliente, fica fácil para o cliente, difícil para quem está do lado de cá, né? Para a empresa é difícil, mas para o cliente é fácil, porque ele tem uma gama de pessoas para contratar ou para fazer muito grande. Mas isso mostra, principalmente para mim, a questão da resiliência e da confiança. Porque para a gente vender um projeto para alguém, a gente precisa acreditar nele primeiro e ter a visão do projeto primeiro. Então, mesmo sem ver o resultado, você já entregava o resultado para o cliente. Quando o cliente compra, ele já acredita no resultado. Ele já acredita no resultado. E essa coisa também de você, enquanto quem está propondo aquilo, né? Você, enquanto profissional, está fazendo o seu melhor. E o seu melhor não é qualquer coisa, né? O seu melhor ali tá para brilhar, você tá para olhar os detalhes, você pode falhar,
Beleza, tudo bem. Você aprendeu, corrigiu e tal. Mas você está lá para fazer o seu melhor. Então, qualquer eventualidade que surgir, você também está pronto para solucionar, para falar, poxa, eu esqueci disso, nossa, tem que colocar. Dá um jeito, né? Dá um jeito. Corrige, emenda, não sei o quê, faz o que tem que acontecer. Quais eram os maiores problemas que aconteciam dentro de uma campanha que precisava daquela parada e ajuste rápido? Por exemplo, material gráfico, né? Você mandava fazer um folheto, um folder, e se de repente aquilo ali tivesse algum erro, você não tinha como mandar fazer tudo de novo. Nossa! Né? Não é hoje que você cria um layout e vai lá e altera, pronto, de uma hora para outra você corrigiu, né? Uma postagem você corrigiu. E naquela época você ficava com o material escrito errado. E aí? E né? pronto? E aí? Você vai criar um adesivo para colar? Você vai jogar fora? Você vai fazer o quê? Né? Às vezes tinha que mandar fazer de novo, se o erro fosse muito grave. E eu já cometi erros gravíssimos, que eu já tive que pôr tudo para queimar, porque não dava para aproveitar o material. Então, nas histórias de sucesso também os isso que eu ia falar agora. Obviamente que né, dentro de todo esse tempo trabalhando, com certeza houveram sucessos incríveis, mas também tiveram, eu não digo como fracasso, mas como coisa que você aprendeu para que não acontecesse mais, né? Que é, tipo assim, estrondoso. O que mais... Você lembra de algo que, tipo assim, foi muito... Muitos. Muito, gente. Errar é uma questão de tempo, sabe? É verdade. Você pode começar linda, maravilhosa, mas é uma questão de tempo, você vai errar. Não se preocupe com isso. Vai acontecer. Vai acostumando com a ideia. Teve uma vez... Algo que aconteceu. Teve uma vez que a gente criou uma campanha que era para CDL e ele falava, que estava escrito, né? É coisa antiga, né, gente? Uhum. E estava escrito Feliz Dia dos Pais. E veio um erro, que ficou escrito Feliz Dia do Pais. E ninguém viu. Ninguém viu aquela coisa que você lê e bate o olho e fala, coisa de revisão, né? Que a gente fala, tá ali, beleza. Cartazes, mais de 1000 cartazes prontos, na hora de colar. A menina que ia distribuir o cartaz para entregar nas lojas para colar falou, Feliz Dia do Pais. Tá faltando um S aqui. Aí todo mundo olhou e falou, como se tivesse lido o trem pela primeira vez, sabe? Falei, meu Deus do céu, e agora? O que faço com esse negócio? Aí foi punk. Foi punk, porque o Dia dos Pais já era, tipo assim, domingo, a semana que vem. Nossa, Feliz Dia do Pais! Eu queria morrer. Eu falei, eu vou enfiar minha cabeça aqui agora, debaixo da terra, e não saio nunca mais. Aí, e como é que você fez? Deu tempo de fazer de novo? Fizemos uma emenda, né, para conseguir fazer o S e tal, mas foi assim, foi punk, foi horrível. O cliente ficou bravo, né, que absurdo, achando ruim, tal. E nessas horas, não adianta você falar, eu não vi, mas você também não viu. Ninguém viu. O cara da gráfica não viu, ninguém viu. Não adianta. A responsabilidade é da agência. Né? E eu falo... E eu aprendi a não discutir com o cliente. Verdade. Não adianta. Não adianta. E não adianta, sabe o quê, gente? Justificar. Quando nós lidamos com o cliente aconteceu um problema, o problema já está pronto. Uhum. Se você procura justificativa, parece que você está querendo enganar o cliente para algo que você sabe que você fez errado. Uhum. Então, isso aconteceu comigo também várias vezes. Sabe o que você faz? Você concorda e você tá certo. E porque ele tá certo mesmo, porque estava errado, mesmo. Não tá errado. E não adianta você ficar buscando, nem na história, a gente nunca errou. Aí quando você fala com o cliente assim, nós nunca erramos, é pior ainda. Porque se você nunca errou, você tem que errar comigo. Justamente. Eu fui um sortudo. Eu fui um sortudo. Então não adianta. Justificativa só serve para quem dá justificativa. Dependendo do erro, para quem tá recebendo, para quem tá do outro lado, é o mesmo que você enfiar uma faca no estômago da pessoa, literalmente. Não adianta. E a primeira vez que eu escutei isso foi com você mesmo. A justificativa só é boa para quem dá. Aí, tá vendo? Pra quem escuta, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Assumir a responsabilidade. Não erramos mesmo. O que dá para fazer é isso. Porque até o posicionamento, ele muda a percepção de valor que a pessoa tem do trabalho da gente. Uhum. Quanto mais você justifica, menos profissional fica. Exatamente. E tinha situações também, que, por exemplo, se você faz uma campanha, você tem um folheto, ficou lindo, maravilhoso. A sua ideia é linda, maravilhosa. Você mostra para o seu cliente o projeto, o layout, lindo, maravilhoso. Você manda para a gráfica ou para o fornecedor executar,
às vezes sai muito diferente daquilo que nossa, e você as tinha cores? planejado. A cor sai lavada, sai um trem desbotado, o papel às vezes não é naquela qualidade. E aí o cliente pergunta, né? Quem vê aquele material pergunta, nossa, quem foi a agência que fez esse trabalho para você? Lição número 1. Se ficou ruim, eles vão perguntar quem é a agência que errou com você. Se o trabalho fica lindo, maravilhoso, aquele papel brilhante, a impressão Impecável. maravilhosa, que valoriza a criação que a agência fez, eles perguntam, quem é a gráfica que fez esse folheto para você? Ah, tem essa diferença. Tem essa diferença. Quando erra, é a agência. É Quando a imprime agência. bem impresso, é a gráfica. que caprichou. Entendi. Entendeu? E quando sai feio, fala, a agência não tomou conta direito, o trem saiu feio. Eu falei, gente, eu vou ter que matar essas gráficas, então eu vou ter que mudar. Isso me estressava, sabe? Sério? Que a qualidade do seu trabalho, o seu fornecedor é que acabava determinando. Sim. Então eu comecei a trabalhar com fornecedores de fora, De fora, que pra iam manter a cumprir a qualidade. qualidade que a gente precisava. E esse é um outro detalhe, né? Porque quando você traça um plano, um planejamento de entregar o X, e aí a gente tá no meio de pessoas que a gente sabe que vai entregar menos X, essa decisão de ter que ir buscar outro profissional, às vezes ela é dolorosa, porque as pessoas pensam assim, você não tá valorizando quem trabalha aqui, e não é. Fica É antipático. porque isso, nossa, agora lá, só tá pensando que o bom é só de fora. Não é, porque eu tenho certeza que a sua empresa, ela ajudou várias outras pessoas que são parceiros a se desenvolverem. E algumas pessoas não se desenvolvem a ponto de conseguir atender a demanda que nem é nossa, é do cliente. E aí não tem como deixar o cliente na mão, a gente tem que fazer o melhorar. negócio acontecer. E vai aprimorando, né? Assim como a gente também aprende muitas vezes com fornecedores, Com né? certeza. Então, quando você tem fornecedores bons, eles vão te agregando aquilo ali no seu serviço. E é o que a gente busca, né, Nay? Você quer Sempre. gente que some, que você possa contar. Sempre. Você fala, o negócio é amanhã, o cara tá lá firme, né? E essa parceria, ela é importante. E é mesmo uma balança. Porque quando você tem pessoas que estão ali para te ajudar, que vê inclusive o erro. Porque tá vendo e te liga e fala, ó, Aline, é isso aqui mesmo? Porque tem gente que simplesmente toca o barco. Exatamente. Toca o barco e vai fazendo e não quer saber, como se diz. Não fui eu que fiz, não é problema meu. E no final todo mundo sai perdendo, né? Exatamente. Isso é bem difícil. A Aline me contou, gente, que chegou um tempo em que ela precisava resolver novos problemas. Como que foi isso? Quando que isso aconteceu, que você teve esse insight de, tipo, eu quero outras coisas para além do que eu tô fazendo hoje? Quando eu fiz 15 anos de agência, eu fiz a minha segunda pós-graduação e eu percebi que eu tinha que fazer coisas novas. Eu estava meio que cansada daquele modelo, né, de negócio já convencional e tal. E eu queria, quando eu falo eu queria resolver problema diferente, não é que eu queria um problema, eu queria um desafio, São né? desafios. E fazer de uma maneira diferente, né? Conhecer coisas novas. E nisso tudo foi um processo grande, porque eu fiz uma pivotagem, aí eu parei de falei, eu não quero mais mexer com publicidade, propaganda, né? Esse mercado tá ruim, né? Com relação a preço, ficou ruim. Falei, eu estava num outro patamar também, eu já tinha filhas, né? 2 filhas, e eu sentia muito essa necessidade de dar atenção para elas, porque quando eu olhei para minha filha de 8 anos, falei, meu Deus, como é que essa menina pareceu desse tamanho todo? Eu não lembrava antes, né? Não lembrava dela, bebezinha, dela crescendo, dela isso, era tudo muito corrido. E aí foi doloroso, mas eu vi que eu tinha que diminuir alguma coisa, mas eu queria fazer coisas diferentes, né? Então, quando eu dei essa pivotada de não vou mais mexer com publicidade, propaganda, de fazer campanhas. Eu vou trabalhar com eventos, né? Eu quero focar nisso, vou investir nisso, conhecimento. E isso também acabou... as coisas foram acontecendo paralelamente, né? Porque você fala, eu não vou mais atender cliente de campanha. Se eu ainda tenho um tanto de cliente de publicidade e propaganda. Isso, então, eu ia atendendo aquela demanda aí, mas eu já não procurava, né? Já não investia muito naquilo. Ainda hoje eu faço algumas campanha das indústrias da região, que também foi um negócio legal, que até hoje acontece, da associação comercial. Mas aí eu comecei a trabalhar com eventos, e nessa coisa toda, eu acabei fazendo um curso
que foi o Startup Weekend, que foi o negócio mais maluco que eu já fiz na minha vida. Coisa maluca é boa, coisa maluca mexe com a gente. Você já fez esse treinamento, Não. esse curso? Você tem que fazer, né? Você vai gostar. Gente doida, assim. Adoro. É uma imersão, você fica 3 dias trabalhando, onde você junta uma equipe, né, com pessoas desconhecidas, cada um na sua praia, e vocês têm que montar negócio junto, fazer funcionar, vender, apresentar, e no último dia, que é o domingo, você vai apresentar aquilo para ver se você consegue investidores para aquela sua empresa que foi criada em 2 dias. Caraca. Então foi um negócio assim, que eu fiquei... Quando terminou, eu ainda fiquei assim, uma semana. Falei, gente, eu só penso naquilo, eu só sei fazer isso. Startup Week me preencheu. E eu conheci muita gente nova, foi onde eu fiz contato com uma moçada, né? Eu acho que oxigenou também meu pensamento, minha maneira de agir. Se aprende um novo vocabulário, você conhece pessoas, né, mais jovens e que pensam diferente mesmo. E você vê aonde eles são melhores que você, o que eles conseguem fazer, o que vale a pena, mas também você valoriza aquilo que você sabe. Porque a maturidade, ela é importante. Importante, no gente. No meio da moçada. Porque realmente isso faz diferença. Exatamente. Porque no time, você precisa ter todos os, não vou dizer segmentos, mas mesmo a faixa etária, porque ela vai controlando. Uhum. Né? Porque tem muitas vezes a moçada que é muito do ímpeto, e aí vem a maturidade e equilibra, né? Porque nem tudo é desse jeito, e aí o negócio vai tomando forma. Isso mesmo. Então, eu vivi isso, né? Eu fui me adaptando nesse meio. Então, comecei a fazer parte dos grupos de inovação, né? Criei movimentos de inovação, e aí eu já puxei uma turma também que eu sabia que tinha aquele potencial para fazer parte. Fiz eventos também disruptivos, e aí era a hora que, quando a gente montou o evento Conexas mesmo, que foi um marco na minha vida, em 2017, eles tinham, esses meus amigos inovadores, né? Eles conheciam qual era o assunto do momento, quem eram as pessoas que poderiam falar sobre aquilo, né? Mas eu conhecia quem eram os fornecedores que ia fazer aquele evento funcionar, como que a gente ia vender ingresso, ou vender adesão, ou captar patrocínio para aquele negócio funcionar. Então, foi um aprendizado constante, né? Foi uma troca, e eu me senti no meu lugar. Falei, isso aqui eu domino, né? Foi uma gente pode fazer isso interessante. Dá para fazer junto. Dá para fazer vendo junto. Como a visão não tem jeito. A gente pega os elos, né? Porque são a parte... Porque tem a parte estratégica, tem a parte operacional, que é quem faz, tem a parte que vem... Gente, tudo precisa estar, e tem que ter uma visão que olha tudo e que faz o negócio funcionar de fato. Vou fazer uma pequena pausa para poder dar aquela valorizada nos nossos patrocinadores, que são pessoas incríveis, que estão apoiando essa ideia desse podcast, que de fato a gente vai ecoar histórias incríveis e vamos inspirar muita gente e trazer assuntos que eu tenho certeza vai contribuir com o nosso crescimento e com o crescimento de todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Estamos também no YouTube, então você vai assistir esse podcast no YouTube se você quiser, e também pelo Spotify. Você pode procurar lá Diferenciados Podcast, que você vai nos encontrar. A Renova Contabilidade tem como compromisso ser um apoio empresarial e auxiliar nas dificuldades do dia a dia das empresas, ok? Então, todo empreendedor precisa de um apoio contábil, não tem como. Se você já é empreendedor ou deseja empreender, entre em contato com as meninas da Renova, que elas vão poder contribuir com você muito na sua empreitada, tá? Então, para cuidar de toda a burocracia do seu negócio, a Renova tá aí para poder te ajudar, te auxiliar e te ajudar a crescer. Gente, contabilidade é um apoio claro para o crescimento de qualquer negócio. Camarim Makes, da Mariana, é uma loja multimarcas de maquiagens que traz consultoria personalizada para você comprar o produto certo e nunca mais desperdiçar nem produto e nem dinheiro. Eu tenho certeza que você já comprou uma base, um pó que não era para sua pele e teve que jogar fora e desperdiçar esse dinheirinho. Então lá elas têm essa consultoria. E maquiador na Camarim Makes tem desconto também. E temos também como patrocinadora a Valéria Nunes, que é consultora de imagem e estilo e também de análise cromática, que está trazendo, né, essa clareza sobre descobrir, de fato, a sua beleza dentro dessa análise, que é quando a gente olha para dentro e entende o que
é bom pra gente, o que é que cai bem pra gente, e isso é libertador, tá? Esses são os nossos patrocinadores, e eu quero muito agradecer a vocês por tudo. Toma uma água. Gente, eu sou boa de fazer um jabá. Não é? E importante que eu queria comentar aqui, quem patrocina é porque acredita, né? Exatamente. Patrocinar é acreditar. E nós precisamos disso. Precisamos. Todo projeto precisa de alguém que acredite. Começa em nós, né? Naquilo que nasce dentro da gente. Mas, de fato, quando você olha para alguém, por mais louco que seja, não tem ninguém fazendo, não é assim que faz, alguém fala assim, eu acredito nesse negócio. Esse negócio vai dar certo. É um agente impulsionador incrível. Então, eu honro muito as pessoas que estão sempre, que apoiam, que abrem portas. Eu acho que isso é extremamente importante, porque nós somos feitos de conexões, nós somos feitos de parcerias, nós somos feitos de mãos, né, que se ajudam. Então, isso é muito importante para qualquer projeto. Daí nasceu, logo depois dessa disrupção, veio o Conexas. Logo depois disso, você já criou o Conexas? E no Conexas foi um evento, assim... era uma fase também que a gente queria fazer algo pela cidade, né? Precisava de uma união, precisava abrir a cabeça das pessoas. E eu lembro de ter visto uma frase do Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo, que é o dono da Ambev, né? De outras empresas. E ele tinha sido entrevistado e a pessoa perguntou para ele como ele se sentia nesse mundo tão cibernético, né, com tantas questões de informática, de tecnologia e tal. E ele falou, eu me sinto como um dinossauro apavorado. E aquilo caiu em mim. Falei, gente, se o homem mais rico do Brasil... Do Brasil, quase um dos mundos. É um dos maiores, mais ricos do mundo. Se sente como um dinossauro apavorado. Por que eu não posso, né, dizer também, falar, gente, eu também estou apavorada, eu não sei mexer com isso, não sei como é que essas coisas funcionam. E aí surgiu o Conexas, né, muito em função de trazer as pessoas para esse mundo das redes sociais, para explicar como é que isso funcionava, a importância que isso tinha, impactar as pessoas de uma maneira diferente. E as pessoas vieram buscando isso. Então, foi um momento que tinha um sentimento. Eu vi que aquele sentimento de medo não era só meu, né? Eu encontrei muita gente que também tinha aquela insegurança. O que eu faço agora, né? E assim começou. Então, foi maravilhoso, né? Foi o Gustavo Couto, o Tiago Pereiras, eles foram os sócios. Tinha uma equipe grande também, que todo mundo... E todo mundo entra junto, todo mundo era voluntário, a gente queria fazer o negócio acontecer. Né? Ninguém estava preocupado se vai dar dinheiro, se não vai dar dinheiro. A gente tinha que pagar as contas ali e realizar algo grandioso que tivesse significado para a cidade. E, paralelo a isso também, tinha um evento na cidade que se chamava Encontro Empresarial. Sim, eu participei demais. Participou, né? Gente, eu era gestora administrativa financeira, na época era da Rabelo, e a gente tinha obras, né, em vários estados do país, e eu muito nova, eu tive a oportunidade com 19 anos, eu tinha, eu acho que 20 e poucos anos, eu fui nos 3 anos, que eu fiquei mais ou menos quase 5 anos na empresa, de 4 para 5 anos, então logo depois que eu descobri o Encontro Empresarial, eu fui todo ano. E aí era um movimento na cidade, era muita gente participando. Era muito... E aí você estava lá? Estava lá também. E a gente via, e o Encontro Empresarial tinha parado de acontecer, e a gente viu também que surgia ali uma oportunidade, porque a gente ia conseguir falar de inovação, né, que era a pauta do momento, para os empresários novos, jovens, sim, que eles queriam fazer o futuro de Sete Lagoas. Então, aqueles empresários precisavam ouvir o que a gente tinha para falar, porque eles iam impactar a vida de outras pessoas e aquilo ia ser bom para a cidade, ia ser bom para todo mundo. Então, começou assim, você viu né? A oportunidade. E a gente queria, ao mesmo tempo, que ele fosse mais descontraído. Não precisava ser um evento tão formal, sim, quanto era o Encontro Empresarial, né? Era uma coisa mais leve, mais divertida. Mas, olha, pode ir de tênis, você pode, né, ficar de camiseta, você pode conversar com as pessoas. A atração do evento são as pessoas, não só quem está no palco. E isso gera uma identificação intensa e tremenda. Porque você olha para o lado, por mais que sejam, vamos pensar, todos empresários ou empreendedores, porque na verdade, gente, o empresário é o empreendedor que deu certo.
Porque aí ele já, né, tem uma outra faixa, uma empresa que tá faturando assim, mas na verdade tudo começou com uma empresa pequena, né? Entendendo ali de forma pequena, tudo que é grande um dia começou pequeno. E isso faz com que a percepção das pessoas olhe pro lado e fale, olha, a pessoa tá aqui, mas eu também estou. Muda, gente, muda sim, porque quando nós estamos num ambiente em que a gente pode se ver e olhar em volta e perceber, eu também estou aqui, olha que bacana, eu tendo esta oportunidade, isso muda o jogo de várias pessoas. Exatamente. E essa questão do ser visto, né? Você é visto e você tem a oportunidade de fazer aquela conexão. Então, a gente ficou muito preocupado em criar um evento que ele oferecesse a melhor experiência a cada momento. Então, no café da manhã, olha, tinha um DJ com uma música bem legal e um café da manhã super diferente, e a pessoa entrava no ambiente, aí tinha um movimento de fazer uma ginásticazinha que também já causou ali um contato com as pessoas, de juntar, porque as pessoas geralmente se assentam, eu com ela, porque eu conheço ela, né, ele é da minha empresa, vou sentar junto, e a gente deu uma bagunçada nisso aí, e as pessoas tiveram, eu acho que um prazer de se conhecerem. E de se conhecerem de uma maneira mais descontraída. E assim, os patrocinadores assentavam também nas mesas, junto com as pessoas. E ali dava também uma oportunidade para eles conversarem, né? E diretamente trocar ideia. O networking, porque os outros encontros que tinham na cidade não tinham essa capacidade. Não tinham isso. Era um sentado lá do outro, a pessoa que ia palestrar na plateia, e você só ali... Com espectador e ponto. E aí, dentro desse contexto do Conexas, as pessoas se tornaram protagonistas. Do próprio evento. E eu vi esse Conexas acontecer várias vezes, ok? Inclusive, uns 2 anos eu não pude estar, eu quero deixar aqui registrado isso. Quando foi na pandemia que você fez online, eu estava. Eu estava. Que foi online, inclusive deixei minhas meninas até com a minha mãe no dia para eu poder assistir em paz. E teve palestrante de fora, foi muito legal, internacional. O evento virou internacional. Virou internacional. E estou eu aí no Conexas. Aí ela volta, gente, em grande estilo, como palestrante. Esse ano ela entrou como palestrante, contando o case dela. E foi muito... É um evento, de fato, disruptivo e muito diferenciado. E a Nai causou, hein? Quando a gente oferece a experiência, a gente toca em algo que a pessoa que não é palpável. É dentro. E aí fica marcado o que ela ouviu, o que ela viu, o sensorial, o ambiente, tudo marca a pessoa. Gente, o Conexas, na próxima edição, você faça a gente finibilidade de estar para você entender o que a gente está falando aqui. Depois do Conexas, você fez também aquele evento digital que você trouxe a... Como é que ela chama? Bela Falcone? Eu estava na primeira fila. Maravilhosa. Bela Falcone e André Iório. Isso foi um mesmo. seminário de marketing digital, né, com o Sebrae. Foi lá no Jardim Real também, maravilhoso. E contando essas histórias, né? A Bela Falcone dizendo, quando ela começou a virar digital influencer, não tinha rede social no Brasil, ela morava nos Estados Unidos e ela conseguiu trazer, ela já chegou aqui famosa. Ninguém sabia quem era, mas ela já tinha seguidores e tudo nos Estados Unidos. Então, ela virou uma digital influencer assim que o Brasil entrou na onda. Essa sua visão para eventos corporativos e eventos de larga escala, eventos extremamente estruturados, como que ela nasceu? Já que você fazia só, né, a parte da publicidade e propaganda, e de repente você pega esse know-how todo e traz para dentro do corporativo, trazendo uma nova visão. Como que isso aconteceu? Pois é, eu sempre participei também de muitos eventos, né? E sempre, enquanto agência, eu também fazia muitos eventos. Então, fazia evento de inauguração, 50 anos da empresa. Eu fiz evento de lançamento de carro, né? Quando eu falo de concessionária, várias concessionárias. Eu fiz campanhas, eu acabei fazendo campanhas grandes, por exemplo, eu cheguei a atender a Fiat, todas as concessionárias Fiat que tinham no sul de Minas, eram mais de 20 concessionárias, então era um contrato com a Fiat. E isso foi um negócio também que foi um marco na minha vida, porque eu lembro que no dia que a gente ia apresentar a campanha, eu tinha um amigo que era dono de uma concessionária. E eu já tinha feito a logomarca dele e tudo. E ele falou, olha, a Fiat vai abrir uma concorrência. Eu quero que você vá. Por isso que eu falo que eu também mexi com clientes disruptivos. Sim. Quero que você vá, porque eu quero que você vá, você que vai atender.
Falei, tá louco, eu vou atender a Fiat, eu aqui, uma agência pequena de Sete Lagoas. Mas criei uma campanha, eles passaram um brief para todo mundo e eu criei a minha campanha lá. Quando a gente chega na sede, em Belo Horizonte, aquele negócio chiquérrimo, tudo super pomposo, aquele tanto de agência e os caras levando tudo de equipamento super chique, eu não tinha nada. Eu tinha minha cabeça, minha mente e euzinha lá. Com o roteiro, assim, papel na mão. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas não vou fazer feio. E aí, como eu só tinha eu mesma, não tinha equipar, eles levaram televisão, levaram isso, computador e tal, projetor. E eu falei, olha, vou contar para vocês uma história. Quando eu cheguei na plateia, né, os diretores todos lá, falei, imagina um carro assim assado. Imagina que esse carro tem isso de conforto, tem aquilo de conforto. Imagina que a sua família assim, que a sua família assada. Imagina que a segurança que você vai ter. Agora você imagina que tudo isso está ao seu alcance, que o preço é acessível, tal. A Fiat faz isso para você. Aí o carro era o lançamento do Palio. Minha filha, e o filme, né, na verdade, tinha umas ilustrações de uns desenhos, mostrava assim, detalhe do farol, detalhe do volante, detalhe de uma lataria, detalhe de coisas que ninguém sabia qual era o carro inteiro. Sim. E eu lembro que quando eu terminei de falar, tava todo mundo assim, ó, olhando para mim, surpreso. Assim, falou, nossa, bater palma e tal. Falei, é isso. Maravilhoso. Então, mas foi um negócio assim que deu para, né, eu passei o recado, eu acho que muito naquela coisa da imaginação, que era o que eu tinha de argumento ali para eles. Mas é o que de fato fez o cliente comprar o carro. Fez o cliente comprar o carro. E se você chega e mostra, esse é o carro tem esse tempo. Perdeu a emoção. Eu vi, perdeu até o interesse. Caramba. E aí eu atendi a Fiat por um ano, mais ou menos. E depois ficou um negócio meio... Eles mesmos, acho que ficaram incomodados, porque tinha uma agência pequena no interior, por que a Fiat, com tantas agências de capital, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, ia contratar uma agência pequena? Por mais que eu fosse boa, né? Por mais que já tivesse dado certo, eu acho que o lobby lá... Chegou um ponto o lobby lá foi diferente e foi... Mas o tempo que durou foi maravilhoso. Lógico que é experiência. Experiência maravilhosa. Eu não estava nem lembrando dessa história mais. Aí, acaba de... Pode lembrar. Eu lembro, nesse processo, eu vi alguns eventos acontecerem na cidade, e eu já até comentei isso com você, que alguns, eu olhava e falei assim, nossa, eu não posso estar, ou não é para mim. E não foi o caso do Conex, porque logo quando aconteceu foi atropelamento de agenda, porque sempre eram em dias que a gente estava, sempre em dias que estava trabalhando, né? Buffet, você sabe a loucura que é. Então não batia a agenda. Mas eu já vi muito isso acontecer na cidade e eu percebi logo depois que houve um movimento de se preocupar com trazer mais pessoas, sair da bolha. Uhum. É porque trabalhar com inovação, você precisa da diversidade. Sim. Senão não existe inovação, né? Não existe inovação com um ponto só de vista. Isso não é inovação. E aí a gente precisa estar em contato com as pessoas que pensam diferente, que vivem situações diferentes, né? Realidades diferentes, e isso tudo compõe um ambiente criativo. Então, eu quando conheci você, Nay, eu fiquei muito, muito feliz também, muito impactada de ver a sua postura, né, o seu conhecimento, a sua firmeza. E você representava muito isso, dessa inclusão, né, de falar, poxa, olha uma mulher como ela, o que essa mulher já não deve ter superado de desafio para estar aqui hoje, né, para estar falando para numa plateia, para ser ouvida. E falei, não, eu tenho que levar ela para todo mundo ver. Não, mas isso, e eu já falei isso e repito, essa visão, não são todas as pessoas que estão dispostas a dar voz para a diversidade. Uhum, não são todas as pessoas que estão dispostas. E eu falo por quê? Deixa eu explicar para vocês um negócio. Isso, o Conexas tem, desde 2017, 5 anos de Conexas. 5 anos. Um evento que pelo palco já passou pessoas extraordinárias, entende? E assim, quando a Aline fala comigo assim, Nay, eu quero que você vá lá e conte a sua história, cara, já deu um nó no estômago na hora. Por quê? Porque de fato era um case e eu comecei a palestra falando, talvez a minha história não seja parecida com a de ninguém aqui.
E não era, né? Por quê? Por conta da realidade, a gente precisa entender. Mas quando você me abre essa oportunidade, Aline, de fato, você abre a oportunidade para várias pessoas. Porque é representatividade, sim, e ela importa. E aí, quando você me permite contar isso, sabe? A imagem da pessoa, as pessoas olham e falam, nossa, gente, a Nay estava lá, então no próximo ano eu também posso estar. Sabe? A minha empresa pode estar. Não é porque pode estar. Não é porque eu preciso ser uma empresa que fatura 5 milhões para estar. Não. Sabe? É um lugar onde a gente realmente abre as possibilidades e fala, que bom que todo mundo se desenvolve. Porque aí o mercado, ele amplifica, a gente puxa a régua para cima, então cada vez mais negócios qualificados estão no mercado e cada vez nós podemos mostrar o potencial das pessoas. Porque, no fundo, o que importa é esse conteúdo. Sim. Né? Eu acho que para ilustrar isso aí também, tem um negócio interessante. A gente, quando começou a fazer, tudo era simples. Era simples, mas tinha que ser o melhor. Então, a comida, a gente não tinha aquele negócio de, não dá para alugar prato, talher, copo, esse povo todo. Não dá, gente. Aí era copinho de plástico e tal, era uma marmitinha. Mas dentro da marmitinha tinha uma comida gourmet. Sim. Então, era o que importa. A gente não estava preocupado em fazer bonito para todo mundo. A gente queria fazer o que era necessário, né? Mas uma coisa que as pessoas gostassem, tivessem aquela experiência saborosa e valorizando o que importa. Né? Então, a história da Nay importa. A história da Nay é sensacional. O Alan Keller, contar uma história dele, né? Bailarino. Como é que a pessoa vive sendo bailarino, pensa? E hoje ele é um coreógrafo, ele é 5 vezes premiados em Joinville, o melhor do mundo. A gente fica super orgulhosa de ver, né, esses casos e falar, poxa, é o que importa. A diversidade, a gente traz a possibilidade, a gente traz... Pensa quantas pessoas olham para a questão da dança e pensa assim, se eu for dançar, eu vou viver de quê? E aí, quando vê, o Alan fala assim, não, pera... Eu vou passar por adversidade, por problemas, eu vou conseguir. Né? Quantas vezes nós já fomos, inclusive, em palestras que a Aline me convidou e que quando eu chego e quando eu falo, eles mesmos falam, nossa, fiquem impactados, porque de fato ela conseguiu, ela vem do mesmo ambiente que eu venho, passou pelas mesmas questões. Teve um fato de uma palestra que a gente deu, aquela que foi no Interlagos, não. Como é que chama? Ali perto do Belo Vale, aquela escola. Eponina? Não, Apio. Acho que foi no Apio. E quando eu contei a história do alcoolismo do meu pai, quando terminou, o aluno falou comigo que ele estava passando por aquilo e que ele tinha pensado em desistir de ir para a escola. Olha como isso é peculiar. Então, essa oportunidade, ela é importante e, de fato, precisamos ter pessoas sensíveis a isso. Ainda tem muita gente que não faz isso. E tem outras questões também que a gente acaba impactando, em questões sociais também, da violência contra a mulher, né? Da mulher conseguir se posicionar. Ainda hoje, a gente também passa por isso. Né, Nay? Nosso preconceito... Você chega numa mesa de reunião que só tem homem e de repente você percebe que eles estão resolvendo as coisas entre eles como se você não fosse ninguém. Exatamente. Aí você fala, Senhor, até hoje essas pessoas estão fazendo isso, né? Mas são comportamentos que a gente tem que ficar atenta e bater na mesa e falar, né? Estou aqui, tenho a minha opinião. Se vocês não querem opinião, por que me convidaram para essa reunião? Verdade. Resolver-se entre vocês mesmo, né? E são coisas que a gente precisa mesmo empoderar. E sendo mulheres, a gente está falando de várias questões. Ainda somos, né? As que têm os salários menores, menos cargos de liderança, menos cargos de alta expressão. Ainda somos, né, querendo ou não, mais vítima, né, de crimes. É uma questão toda. E quando a gente traz isso para dentro, quando a gente traz a pessoa que deu certo, a gente mostra que existe, apesar da situação, né, e ali da cidade, enfim, a situação que é social, existe uma possibilidade. Existe uma maneira de sair, existe meios que você pode, né, pedir ajuda. Existe sim, né?
uma possibilidade. E eu acho que a gente está no caminho certo. Nós estamos fazendo a coisa certa. Vamos lá, meu filho. Pode chamar a gente se precisar de apoio. A Aline é a pessoa que planeja tudo, ela é sensacional. E a gente vai falando sobre isso. Aline, hoje, quando você olha para toda essa caminhada, você se renova em você mesmo olhando para o quê? Olha, hoje eu presto muita atenção na minha família. Porque eu teve uma época do trabalho que eu tinha clientes. Tinha muitos clientes e aquilo era a minha vida, né? E um dia eu descobri que eles eram meus clientes. Eles não eram meus amigos, nem minha família. E eu passava por cima da minha família para poder resolver o problema, para poder atender o cliente, para não ficar fora e tal. Falei, gente, isso está errado, né? Quem precisa do meu cuidado, da minha atenção, é meu pai. Na hora que me liga, eu atender e falar, espera aí que eu estou conversando, é com meu pai. Espera aí que agora é minha filha. Isso, para mim, é mais importante. Isso virou uma prioridade, né? Tanto que o mudar o ramo de atividade para trabalhar com evento também teve essa necessidade, né? Eu ia ter mais tempo para ficar com eles. Mesmo que eu tivesse menos dinheiro, menos ganho, tem problema. A essa altura do campeonato já está tudo bem, né? Já está tudo bem. E eu posso ficar com a minha filha e falar, hoje eu tenho que buscar ela na escola, né? Eu vou chegar aí depois que eu buscar ela na escola. E antes eu tinha vergonha, eu falava, gente, não posso falar com o cliente que eu vou buscar minha filha na escola, porque isso não é profissional. Hoje eu falo, quer saber? Os negócios estavam sempre à frente, sempre né? na frente. Na busca dos resultados. Todo mundo passa por isso. Todo mundo atropela isso, uma fase da vida. E graças a Deus que cai em si. A idade vai chegando, aí você vai priorizando aquilo que realmente... Verdade. E o tempo ele é implacável. Né? Ele nos mostra, de fato, como é. Então, hoje você se realiza fazendo... Eu realizo fazendo as coisas que eu gosto de fazer com a minha família, né? Assim, chegar em casa, fazer uma comida com eles, vamos para a fazenda, curtir, vamos tomar uma cerveja, vamos fazer uma coisa assim. Eu também me realizo muito no trabalho, porque eu amo o trabalho, eu amo o que eu faço, se eu posso envolver a minha família nesse trabalho também, igual eu fiz no Conexas, eu levo as minhas filhas, eu fiz questão que meu marido ficasse lá, foi o primeiro ano que ele participou. Sério? Que eu falei, cara, todo mundo gosta do evento, você não vai participar. Vai gostar. Você tem a chance. Vou te dar uma cortesia. Vamos lá, dar um apoio, bora. E aí, eu gosto disso, de trazer eles também para o meu mundo, para eles entenderem de que eu estou falando, né? De onde eu quero chegar, de quais são os meus sonhos e essa minha realidade que me movimenta tanto. Entendeu o que você está construindo. E o legado que você está deixando. E porque a gente não quer ir sozinho. Exatamente. Não adianta eu chegar lá, eu fazer o que eu faço e ninguém vê, ninguém tá lá comigo, ninguém curtiu. Por que isso, e eu falei isso. É bem clichê para quem me ouve, inclusive, que família para mim é um valor inegociável. Não adianta a gente chegar lá no topo, a gente almejou tudo, dinheiro, poder, sucesso, e você chega lá, quando você chega, alguém vai te aplaudir, você olha e não tem ninguém que de fato, né, é relevante para você. E aí você vai abraçar quem? Você vai estar com quem? A gente tem que levar eles junto, né? Às vezes você segura do lado de cá, você segura do lado de cá, pega aqui, dá um jeito, mas vai, porque é importante de fato. E quando a gente percebe que é o que fica, né, Aline? E a família vai entendendo você, né? Vai sabendo, olha, minha mãe faz aquilo é importante para ela, né? Vão tendo respeito. E vai ajudando, a gente vai crescendo junto. E também tem as fases. Tem as fases de tudo. Tem a fase do muito trabalho, pouca família. E aí as coisas vão ajustando, né? Você vai colocando o coração naquilo, vai percebendo e as coisas vão ajustando. E isso acontece. Eu que trabalho na madrugada, eu sei bem o que é quais são esses ajustes. Então, de fato, hoje, esse é o lugar onde você se encontra. Quando você está com eles. Exatamente. Se aquilo ali tá bom, o resto todo fica bom. E fica. Isso aí. E fica. E pode ser por pouco tempo, mas fica. Aline, me conta aqui. Eu preciso fazer quatro perguntas. Eu converso demais, né? Não, mas aqui é para conversar. E olha que papo bom, o negócio flui, o negócio acontece. Um livro. Punk. Eu tenho um livro que chama Mulheres que Correm com Lobos. Sim.
é um livro que parece que ele foi feito para mim. Eu começo a ler, eu falo, meu Deus, esse livro é muito... Sou eu. Foi eu, essa loba aí sou eu. Eu não dou conta de terminar, porque eu fico lendo o livro em capítulos e as histórias, e a cada momento da minha vida, ele está sempre tendo coisas a me dizer. Então, eu já estou no final dele, mas eu não termino ele. É tipo o livro da caverna do dragão, entendeu? Quando tá acabando, volta no início. E eu ele li faz volta um pouquinho. e volta no início. Mas eu achei poderoso. É um livro que você está lendo, lê sempre, né? Não acabou, você está ele não lendo acabou, sempre. Estou lendo ele sempre. E vai continuar lendo. Mas o que eu estou lendo no momento, assim, para acabar, é o Arroz de Palma. De quem que ele é? Ai, não sei. Sabe? Que eu tenho dificuldade com isso. Vai pesquisar pra gente. Eu tenho dificuldade com isso. Eu leio a capa, Arroz de Palma. Parma. Arroz de Parma. Ai, de Palma. De Palma. Faz aí a pesquisa pra nós. Eu fico pensando assim, quando eu ia deitar, né, e começava a contar historinha para as meninas, eu pegava os livros que eu gostava de ler. Então, eu pegava a Mirklink, ia lá e contava, gente, agora nós vamos ler a Mirklink. As meninas querendo dormir, eu o que você gostava, o que eu gostava, e não eu que elas tinha que juntar queriam. o último ao agradável. É bom que já foram aprendendo, ficaram até... É aquele? É aquele, De quem que ele é? Olha aí. Francisco Azevedo. É um prazer. Uma música. Nossa, eu posso falar do Sweet Child of Mine, que é a música que marcou muito. Ela, inclusive, ela é trilha sonora do Connexus. Guns N' Roses, né? Rock and roll daqueles antigos. Mas também foi uma coisa assim, quando eu pensei numa música, numa trilha que fizesse parte do evento, como todo o evento ele é imaginando assim, e agora qual é a sensação que as pessoas vão ter? E agora, o que as pessoas vão ter de sentimento? Então, eu precisava de uma música que fechasse, que impactasse aquele público. Isso foi em 2015, peraí, 20? 2020. 2021 foi virtual. Não, 2021 foi no Vila Imperial. 2020 foi o... Então, foi em 2019. Aí eu contratei um guitarrista, que foi o Arnon. Falei, você vai chegar tocando essa música, né? Você canta? Não, só toco. Falei, beleza, então vai ser no solo mesmo. E já vai estar na hora de ir embora. Quando o cara chega fazendo o solo... Assim, ninguém acreditava naquilo. E o próprio Arnon, depois ele contou, falou, foi o momento da minha vida. Eu estava vindo de um momento todo deprimido, cheio de problemas. Quando eu cheguei lá tocando aquela guitarra para aquele público todo, eu falei, gente, é isso que eu gosto de fazer. Aí eu falei, nossa, essa música marcou várias pessoas. Incrível. Me marcou muito, marcou a ele, marcou as pessoas que estavam no Connexus. E quando eu escuto ela hoje, eu arrepio ainda. Já sente, né, a mesma emoção Sweet Child of Mine. Um sonho, hoje, um sonho. Ai, meu Deus, um sonho, meu sonho. Nova Zelândia, meu sonho de consumo. Viajar. Ai, que maravilha. Viajar. Gente, viajar é vida. Viajar é vida. E nas entrevistas, eu acabei de esquecendo de contar isso, dos 7 Lagoas pelo mundo. Tanto lugar, foi na pandemia, né? A gente acabou viajando muito com eles. E quando eu conheci a Bruna, Nova Zelândia, falei, gente, Nova Zelândia, um lugar do outro lado do mundo mesmo, né? E aquela vida tranquila, aquelas pessoas, eu achei a energia, né, do país, da estrutura do país bem desenvolvido, da postura que o governo tem, da ajuda que o governo dá para as empresas, sabe? De como as pessoas também se relacionam, do que ele respeita. Eu achei aquilo tão maravilhoso. Falei, nossa, eu quero ir lá na Nova Zelândia. Eu quero ir. Mas vai ser longe, viu? Inclusive, retomando esse assunto do 7 Lagoas pelo mundo, como que você achou esse povo todo? Foi indicação? Não, como ia aparecendo. Uma pessoa ia indicando a outra. Conversa com meu parente, conversa com minha filha, conversa com meu sei lá o quê. Uma indicando o outro. Foram quantas entrevistas? 58 entrevistas. Tudo quanto é lugar do mundo que você puder imaginar. Tem um 7 Lagoano?
tem um sete lagoano, minha filha, e tem um bravo sete lagoano. Olha que incrível isso, gente. Na pandemia, né? Ela desenvolveu esse projeto de 7 lagoas pelo mundo, onde ela entrevistava as pessoas morando no outro lugar do mundo, até porque a gente vivia um momento novo, então em cada lugar tinha uma realidade diferente acerca da pandemia e também acerca da história de vida da pessoa, né? Isso. E foi o mais bacana disso aí, o aprendizado que ficou, foi o olhar para nós mesmos, brasileiros. Então, a gente precisou sair de fora, conversar com alguém que mora em outro país para valorizar o que a gente tem no Brasil. Aí nós descobrimos que o SUS é maravilhoso. Pode demorar, pode não ter um médico na hora, mas você tem o serviço. Verdade. Tem um pronto-socorro, quebrou uma perna, passou mal, não sei o quê, você tem um pronto-socorro, né? Você tem até SAMU, uma ambulância que te busca e leva. Nos outros países... Não, e tudo é pago e muito caro, inclusive. Tudo é pago. Então, a gente aprende a valorizar essas coisas do brasileiro, o nosso calor humano, o dar abraço, né? Eles não se abraçam. Sim. As pessoas mal dão a mão. O nosso sorriso, né? Essa coisa que é muito afetiva, eles não são afetivos. O brasileiro é caloroso. E o brasileiro é reconhecido como um povo trabalhador, que é uma imagem que a gente não fazia. A gente achava, não, brasileiro é folgado, é espertão, é sei lá o quê. Não, gente, brasileiro no exterior é um cara de respeito. Eles falam, é brasileiro, então gosta de trabalhar, então é um cara de confiança. Lógico que temos exceções, assim como em qualquer coisa. Mas a imagem que a gente tem no exterior é de pessoa que gosta de trabalhar, é pessoa de confiança, é pessoa que é dedicado. Você percebeu nessas entrevistas que as pessoas que estão fora gostariam de estar aqui de volta? Ou é sempre saudosismo, assim, por conta do calor humano? Porque o brasileiro, ele realmente tem uma maneira diferente de lidar. Nós fomos para a Argentina falando zero espanhol. Pensa se nós desembolamos. Gente, o brasileiro chega no lugar, o brasileiro ele sabe desembolar, ele dá o jeito dele. É impressionante. O que você percebeu nisso? As pessoas, elas gostam da vida que elas têm lá fora, assim, das oportunidades que aquele país dá. Então, elas saem muitas vezes para ser quem elas querem ser, né? Isso foi uma coisa forte, ou para ter novas oportunidades de trabalho e de estudo. Então, elas gostam disso e encontram isso muito bem resolvido lá. As pessoas não ligam. Se você saiu de pijama na rua, ninguém está te criticando. Você pode sair de chinelo e de roupa chique que ninguém está nem aí. Você pode vestir do jeito que você quiser, que as pessoas não se importam com aquilo. Aqui não, né? Verdade. Aqui a gente faz muito pelo olhar do outro. Exatamente, é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que as pessoas, elas sentem isso que o Brasil tem de bom. É sempre aquela coisa, é uma dualidade, né? Sim. Eles queriam estar lá com as pessoas daqui. Aí não dá, né? Aí não dá. Ou estar aqui com as situações que eles têm lá. O brasileiro é o brasileiro. Não tem jeito. Aline, uma frase. Uma frase... Eu gosto muito de Legião Urbana, sabe? E tem uma música deles... Ai, meu Deus. Como é que chama a música agora? Nossa, esqueci. Ela fica escrita lá no meu perfil. Pode cantar também, Aline. Não tem problema, não. Não, mas agora esqueceu total. Mas então eu vou falar outra frase. Sempre vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Que eu também acho isso forte. Com certeza. Acho que a gente lidar com pessoas que valem a pena, né? Qualquer que seja a situação, a gente vai dar um jeito. Se a causa que você está se envolvendo com ela é uma causa que vale a pena, então tudo vai acontecer, né? Tudo vai fazer sentido. E eu acho que o nosso trabalho também é assim, né? Ele precisa ter esse propósito, ele precisa ter essa coisa que vale a pena para a gente poder levar a família junto, né? Para a gente fazer amigos e fazer um mundo melhor. No fundo, a gente impacta, aquilo que a gente faz impacta no mundo. Então, a gente também está fazendo um mundo melhor, né? Então, sempre vale a pena se a alma não é pequena. Sempre reverbera. Ai, foi incrível, foi sensacional. Eu também gostei muito, conversei até pelo Mas eu gosto assim, eu gosto de gente que conversa, porque a gente tem que aqui, ó, entendeu? Tratar do assunto. Eu queria muito agradecer por você ter vindo. Quando eu repensei o podcast, já estava na minha lista.
E eu te mandei mensagem, já que estava. Honra minha. Feliz E aí de eu tá falei, aqui. eu quero saber se ela vai aceitar estar aqui conversando comigo, mas é uma honra. Eu quero muito agradecer e aproveitar do espaço para honrar a sua vida pelas oportunidades, que o Senhor possa de fato te abençoar e te devolver em 30, 60 e 100 por um. Que Ele possa, onde você colocar as suas mãos, que Ele possa te abençoar, te prosperar, onde você colocar seus pés, que Ele te dê por herança. Ele cuide da sua família, da sua saúde, de tudo que é seu. Sem, não só hoje, mas sempre. Gente, que benção. Amém, minha filha. Recebo e agradeço. Ai, que bom. Muito obrigada por tudo. Abençoada. O seu coração, ele é maravilhoso, de fato. E eu tive a oportunidade de conhecer e de estar convivendo com você e tem sido muito maravilhoso. Obrigada. Gratidão por estar aqui. Gratidão a todos que vão nos assistir. Nos assistir e nos ouvir e nos pelas ouvir. plataformas. Muito bom. E é muito Sucesso. isso. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Diferenciadas Podcast e nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau.